Pai, porque Tu és maravilhoso, nome digno de louvor, nome maravilhoso, Deus sublime verdade, meu e Deus. santo, Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Fala conosco através da Tua glória a palavra, Deus. através do Teu servo, Pai. Ajude-nos, ó Pai, nessa Ajuda-nos, ó noite, Pai querido, em nessa nome hora, do Senhor Senhor Jesus Jesus, Cristo. pedimos a Tua Amém, bênção, Senhor, Pai. Pai. Somente Amém, crê, somente Senhor crê. Jesus, amém. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui para agradecer o Senhor por mais uma vez. Nós estamos reunidos aqui em Tua presença com as nossas mãos levantadas diante de Ti, Senhor, pedindo graça, força. Meu Deus, abençoe cada irmão, cada irmã nessa hora que está aqui presente, meu Deus, nesse instante. Que eles possam ser ricamente abençoados, que nós possamos sair daqui libertados, curados. Ó Deus maravilhoso, sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que esteve ali no princípio, Senhor, da criação, e que esteve no meio da Bíblia através da redenção, e que está nesse último dia por meio da manifestação da Tua palavra. Abençoe, Senhor, nesta hora, a cada irmão e irmã que veio adorar-te a Ti nesta noite, Senhor, que está aqui prestando culto ao Senhor. Ó Deus do céu, somente o Senhor para nos alimentar, nos perdoar de todo o nosso pecado, de todos os nossos erros, que o sangue do Senhor venha e nos limpa e nos purifica de todo o pecado, de toda a maldade cometida nesse corpo. Ó Deus, abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nesta noite, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 3. Lembrando aos irmãos que amanhã é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Micro-ônibus que vai passar aqui para pegar os irmãos, 16h45, 4h45, na frente, ali na porta ali da casa da irmã. Então os irmãos estejam atentos para a Santa Ceia, a ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. São João capítulo 3, versículo 5, somente o versículo 5, para nós, nessa noite, falar um pouco da palavra de Deus. Amém? São João, capítulo 3, verso 5. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre nascer de novo, né? Nascer de novo. São João 3, verso 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Senhor Deus, o Pai Celestial, nós sabemos, ó Pai querido, que a Tua palavra é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então nos ajude, Senhor,
nos ajude nesses dias tão terríveis que nós estamos vivendo, porque a coisa só vai estreitando para o crente fiel e verdadeiro. Mas para o crente relaxado, para aqueles que não têm nenhuma responsabilidade, tanto faz ou tanto fez, por isso que nós vemos muitas pessoas deixando de vir no culto para estar com familiares, para estar com parentes, para ir para festinhas. Às vezes, ó Pai querido, nós vemos que existem muitas coisas, mas sabemos que nem todas elas é do agrado do Senhor. Mas eu creio, Senhor Deus, que mesmo que nós possamos ser fiéis em qualquer lugar que nós possamos ir, nós somos cristãos ali naquele lugar. Porque não é por nós irmos em certos lugares que deixamos de ser cristãos. Sim, somos cristãos. Mas às vezes tem pessoas que até mesmo na Santa Ceia, que é um culto tão especial, tem pessoas que deixam de ir por coisinhas bobas, por coisas tolas. Então, Senhor, o teu profeta nos ensina que tais pessoas, Deus não tem nenhuma obrigação com ela. Deus não terá nenhuma obrigação com ela, porque antes de tudo, diz o teu profeta, devemos buscar o reino de Deus primeiro. E o reino de Deus primeiro é tudo, é congregar, é orar, é buscar, é dizimar, é ofertar, é servir, é tomar a Santa Ceia, é lavar os pés dos santos, é estar em companheirismo uns com os outros. Então eu oro para que cada irmão seja abençoado agora, no poder da tua palavra revelada. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento. Os irmãos podem se assentar. Eu creio... Alguém pode trazer um pouquinho de água para mim, por favor? Irmão Joaquim pode pegar. Muito bem. Nós vamos falar de uma coisa aqui, de um assunto. Coisa não, a gente fala errado. Falar de uma coisa, não, falar de um assunto. Porque quando você se fala das coisas de Deus, você não fala coisa. Você fala de um assunto. Amém. Né? As coisas de Deus é uma coisa, mas falar de uma coisa é outra coisa. Então, um assunto. E que é um assunto muito importante, que deve ser a preocupação máxima de um cristão. Preocupação máxima. Alguém poderia falar assim, mas pastor, alguém que não nasceu de novo ou que não foi batizado com o Espírito Santo deve se preocupar ou deve se descansar? Bom, por um lado, deve sim estar descansado, mas por outro lado não. Porque o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer que ele jamais diria para as pessoas, gente, eu recebi, tá? Eu já tenho, já estou selado, já estou garantido, já estou salvo. Não, Paulo disse, nunca disse que tinha, mas prosseguia almejando para alcançar. Amém? Quem já leu isso na Bíblia? Não digo que tenha alcançado, diz Paulo, mas prossigo, crendo, caminhando, lutando. Então, um dos homens usados por Deus, que foi tido como um profeta, apóstolo, para o reino, para os dias gentílicos, para os gentios, que era o apóstolo Paulo, que recebeu o Espírito Santo, tinha um novo nascimento, era salvo, era um eleito, era um predestinado, e mesmo assim não julgava de forma alguma ter recebido o Espírito Santo, mas batalhava, estava caminhando. Quando ele dizia, eu não julgo que eu tenho recebido, mas prossigo caminhando para receber isso.
para obter isso. E, no entanto, de uma outra forma, ele já era descansado. Amém, irmãos? De outra forma, ele já estava descansado. Ele provou que estava descansado quando, no dia em que ele estava prestes a morrer, ali preso no seu pescoço, naquela madeira para ser guilhotinado, ele mesmo ironizou a morte. Ele tratou a morte com ironia naquele dia em que ele foi decapitado. Ele diz: ó morte, quem é você, morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está a morte? Ali ele estava zombando, estava ironizando a morte. E ele disse para a morte: ó morte, você pode me destruir aqui, mas logo estarei na glória do Senhor. Então ele já estava descansado. Naquele momento ele mostrou descanso. Amém, irmãos? É naquele momento que ele mostrou descanso. E é exatamente isso, no final da jornada de cada um, é que devemos mostrar que estamos descansados. Enquanto você tem aqui saúde, você tem tempo, você tem saúde, você vem na igreja, batalha, você trabalha, traz o pão de cada dia, vem nos cultos e tudo mais, e você nunca diz que já recebeu, você nunca diz, mas você está ali lutando, prosseguindo, aquela hora. Mas naquela hora sombria, naquela hora da chamada, em que Deus irá nos chamar, naquele exato momento, é naquela hora que você tem que estar descansado. Amém, irmão? Você tem que estar descansado como Paulo. É naquela hora de encontrar com a morte, na hora que tem que atravessar aquele Jordão frio e gelado, é naquela hora que tem que demonstrar descanso e não pavor. Mostrar descanso. O profeta irmão Branham disse que já viu muitas pessoas morrer na mão dele, apavoradas, que os olhos chegavam a virar, que eles ficavam todos nervosos quando a morte estava chegando na vida dele, quando a morte estava vindo para abraçar e levar aquela pessoa. Ele viu desespero nos olhos e no espírito daquela pessoa, porque estava um passo de passar para outra região. Mas ele também viu outras pessoas morrerem em seus braços com um semblante alegre, feliz, ali porque estava certo de Deus. Amém, irmãos? Porque estavam descansados, estavam ali descansados na presença de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então nós estamos aqui nessa batalha constante, nessa batalha diária. Nós erramos, pecamos, aí nós consertamos, erramos de novo, consertamos, mas nunca de forma alguma caído, nunca de forma alguma lá na lama, lá na lamaçal, lá caído. O profeta diz assim: eu não tenho prazer nenhum numa pessoa que está lá embaixo, caído. Porque tem muitas pessoas que pensam que estar desviado é estar apenas bebendo, fumando e no mundo. Não. O profeta diz naquela mensagem que eu estou ali, eu estava lendo, eu ia pegar ela. O profeta disse assim: se você não teme a Deus, você já está desviado. Se você não teme a Deus, você já está desviado. Não importa se você está na igreja, não importa se você está batizado no nome de Jesus Cristo, não importa se você é dizimista fiel, não importa nada disso, porque não é isto que nos carimba para o reino de Deus, não é isto que nos carimba, nos sela para estar no arrebatamento ao encontro do Senhor e atravessar o outro lado. O que nos sela e nos carimba é o Espírito Santo. Amém, irmãos? E o Espírito Santo, e tendo o Espírito Santo sobre mim, sobre você, a Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Amém, irmãos? Ele nos ensinaria, Ele nos falaria, Ele nos dirigia. Ele diria para você: olha, hoje é dia de culto, não fique em casa. Quantos estão aí desviados, que estão sem temor de Deus, estão em casa e o Espírito Santo não fala para ele: hoje é dia de culto, não sente nem um pouquinho de dificuldade, não sente nem um pouquinho, hoje tem culto, hoje tem adoração, você está aqui perdendo tempo com familiares, com amigos, em frente à televisão, ouvindo isso, enquanto tem um culto, e a pessoa não ouve o Espírito Santo falar com ela? Não sente nada? Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de você mostrar que você é um cristão, você recebeu hoje o seu ordenado, é hora de você tirar o que é do Senhor. E a pessoa, os irmãos, não é, irmãos?
Então, se não temos o Espírito Santo para nos dar aquele puxão, se não há aquela preocupação de estar ali, não dizendo, eu sou predestinado, eu sou um escolhido, eu ouvi a voz de Deus, eu entendi a mensagem, eu fui batizado. Não. O diabo pode te enrolar e te enganar com isso. Os irmãos entendem, irmãos? O diabo pode me enrolar e pode te enganar com isso. Então Deus conhece os que são seus, amém, irmãos? Deus conhece os que são seus. Então nós temos que estar a todo momento engajado e preocupado em saber se nossa vida está de acordo, alinhada com a palavra de Deus. E nisso demonstra nossa preocupação sobre o selo, sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é eterno, ele será e é a única forma de nós podermos atravessar daqui para o outro lado. Sem essa ponte, vamos dizer assim, sem esse selo do Espírito Santo, nós ficaremos para trás. Sem esse Espírito Santo, não tem nenhuma promessa. Sem esse Espírito Santo, não há nenhum pacto. Sem esse Espírito Santo, não há nenhum pacto, porque assim como Deus chamou Abraão e lhe fez um pacto, depois desse pacto, Deus deu um sinal. Então, Deus me chamou, eu criei como Abraão creu. Depois Deus faz um pacto. Mas só o pacto ainda não é ainda. Tem que ter o sinal evidenciando aquele pacto. Amém, irmãos? Evidenciando. Quando uma pessoa assina um documento, você me vende uma coisa, uma propriedade, e você me vende uma propriedade, eu compro a propriedade, eu comprei, depositei na sua mão, eu depositei o dinheiro, porém ainda não foi assinado no cartório, ainda não reconheceu firma. Você tem um dinheiro na sua mão que é algo que está demonstrando que você terá uma propriedade, mas não está dizendo que você tem, porque falta ainda a assinatura de quem te vendeu. Quem está entendendo, irmãos? Falta ainda a assinatura de quem te vendeu. Então, observe, Deus nos dá as promessas, nos envia profeta, nos envia a mensagem, nos envia a palavra, nos envia os dons e tudo isso. Isso são sinais de que Deus está tratando conosco. Isso é sinais de que Deus está tratando conosco. Porém, existe ainda o pacto. Depois que esse pacto é feito, ainda vem o sinal deste pacto. Então, quando a pessoa vai lá, comprou a propriedade, depositou o dinheiro, ele então vai lá com aquela pessoa e assina, e está assinado. Esse é o pacto. Quem está entendendo, irmãos? Como termina aquilo? Com um aperto de mão. Quem está entendendo, irmãos? Termina com um aperto de mão. Então, observe bem, quando Deus nos chama, Ele nos dá uma promessa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar em cima daquela promessa. Abraão jamais tinha dito que tinha chegado no lugar onde Deus havia prometido, mas ele dizia, eu prossigo. Amém, irmãos? Eu prossigo. Então, Paulo chamou as coisas, ou seja, Abraão chamou as coisas como não são, como se já tivesse, como se já fosse, porém já era dele, porque Deus não podia voltar atrás. É sua, Abraão, é sua. Porém, você tem um longo caminho a traçar para você obter isso. É sua, mas porém você tem um longo caminho. Os irmãos entendem, irmãos? Veja bem, a minha casa está lá no Vianópolis, mas se eu não pegar as ruas adequadas para chegar até lá, não estarei na minha casa. Quem está entendendo, irmãos? Porém, é minha, está lá em casa. Mas depois que terminar o culto, eu tenho que fazer um trajeto.
Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que poder desviar dos acidentes. Eu tenho que parar no semáforo onde diz que tem que parar. Se faltou gasolina, eu tenho que me esforçar para poder colocar gasolina. Se quebrou, eu tenho que se esforçar para poder colocar a peça. Se o carro não anda, eu tenho que pegar um ônibus. Ou seja, eu tenho que batalhar e esforçar para chegar no lugar que é meu. Quem está entendendo, irmão? Para chegar no lugar que já é meu. O céu é seu, amém, irmão? A promessa é sua. Porém, nós temos que traçar aquele caminho, aquela rota. Vocês estão entendendo, irmãos? Temos que traçar aquela rota e mostrar para Deus que você quer aquilo. Estão entendendo? E mostrar para Deus que você quer aquilo. Agora uma pessoa fica lá em casa, agora, sentadinho, dia de culto, assistindo não sei o que. Está ganhando alguma coisa? Saber que tem culto? Tem ceia amanhã, fica lá, deixa parente, deixa vizinho, deixa festinha de aniversário, tira ele da ceia. Está preocupado? Mostra, as atitudes mostram que não está preocupado. As atitudes mostram, porque nós temos que mostrar para Deus. Os irmãos entendendo, irmãos? Vejam bem, as pessoas que saíram do Egito, saíram debaixo de uma promessa. Todavia a terra estava lá, era deles para possuir. A terra estava no mesmo lugar. Geograficamente a terra estava no lugarzinho que Deus prometeu. Porém, era deles. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que andar, eles tinham que prosseguir, eles tinham que atravessar o deserto, eles tinham que enfrentar as dificuldades e mostrar para Deus que estava querendo possuir aquela terra. Amém, irmãos? Mas na hora que a Bíblia diz que alguns sentaram para afrogar, mostraram para Deus que não queria. Mas Joaquim está rindo aí. É um tipo. Vocês estão entendendo, irmão? É um tipo. Veja bem, olha, vejam bem, Deus está vendo nós aqui agora. Quem está entendendo, irmão? Ele está aqui. Eu creio em toda a sua palavra, porque a sua palavra está aqui. Perguntaram para o irmão Branham, foi um católico, foi um bispo católico, um sacerdote católico. Irmão Branham, Deus está em sua igreja? Ele disse, não está. Como assim não? Ele está em sua palavra. Amém, irmão? Ele está na sua palavra que ele prometeu. Então o que acontece? Então eu creio que ele está aqui. Agora, ele sabe o coração de cada um de nós. Ele sabe quem está desejoso. Ele sabe quem está lutando. Amém, irmãos? Ele sabe quem está matando um leão cada dia para prosseguir. Ele sabe quem é que não está deixando filho, filha. Ele sabe quem é que não está deixando mulher, marido, esposa, emprego. Ele sabe quem é que não está deixando essas coisas ser um empecilho para ele nesse caminho. Porque nesse caminho tem tudo isso. Amém, irmão? Nesse caminho tem tudo isso. Tem filho para atrapalhar, tem esposo incrédulo para atrapalhar, tem esposa incrédula, tem filhos incrédulos, tem trabalho, tem tudo. Tem uma organização, tem a sociedade, tem as leis, tem tudo para poder atrapalhar, para poder criar tropeço, para diminuir nossa marcha, para diminuir nossa caminhada nessa terra, diminuir nosso processo, diminuir a marcha. Mas o cristão verdadeiro, Deus está vendo, amém, irmão? Deus está vendo o seu esforço. Tem hora que eu vejo assim, o irmão, tem hora que eu vejo assim, não para exaltar, não problema, mas tem hora que eu vejo o irmão Eustáquio, o meu carro está cheio, o meu Eustáquio está indo ali, podia pegar ele, mas o carro estava cheio, não podia colocar, mas ali, caminhando ali com a muletinha ali, com aquela sacola ali cheia de pão e pão de queijo, e andando para ir para a igreja. Ué. Se o assaltante pegar aquela sacola dele, vai levar no final você só tem pão de queijo e pão cheio de salame. Mas ali, se esforçando. Aí a pessoa fala, mas é muita religião. Mas religião faz parte também. Irmão Branham fala disso, religião também faz parte. Ué. Os irmãos entendem, irmãos? Então, se nós não mostrarmos alguma coisa, né? Então é isso. Existem pessoas que adoram. Olha, irmão, quando eu estava na denominação chamada Deus e Amor,
quando eu era dirigente Deus Amor, tinha crente ali que se faltasse de um culto ele ficava doente. Ele ficava doente e faltava um culto. Ficava doente de faltar um culto. Tinha irmão, por exemplo, tinha um tal de Antônio Carlos lá, um rapaz até de oração e de monte. Nós íamos muito no monte, nós íamos muito para o monte, nós subíamos um monte que era um monte alto, mas alto mesmo, demorava quase 50 minutos só subindo, só subindo. E quando chegava no topo, lá nós enxergava a cidade lá longe, só com as luzinhas. E ali nós esbravejávamos mesmo, nós clamávamos e orávamos e tudo. Mas quando ele faltava no culto, meu Deus do céu, ele chorava demais. Ele chorava quando era impedido, seja até por enfermidade. Até por enfermidade ele adoecia. Olha só, no mundo religioso, numa denominação. Os irmãos entendem, irmãos? Numa denominação. Agora nós que temos o rico, nós temos a mensagem, amém, irmãos? Temos a palavra. Então observe bem que esses obstáculos, eles existem exatamente para isso. Aí às vezes eu fico pensando assim, sabe? Deus, quando quer salvar os judeus, Deus salva os judeus em um dia. A Bíblia diz isso, Deus salva os judeus, porque Deus trata com os judeus, Israel, como nação. E nós, os gentios, ele trata individualmente. Quem está entendendo, irmãos? Ele trata os gentios individualmente, mas ele trata o povo de Israel como nação, trata de uma vez só. Então, quando ele salva Israel, salva de uma vez só. Quando ele salva os judeus, salva de uma vez só. E aí eu fico observando por que ele tem que tratar com os gentios como 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Porque são etapas. Só a palavra está dizendo etapas. Amém, irmãos? Etapas. É igual casa, por exemplo. Casa tem 3 etapas, né? A casa tem o fundamento, depois tem o levantamento e depois a cobertura. A última etapa é a cobertura. Quem está entendendo, irmãos? O resto que faz é pintar, fazer aquele acabamento. O resto é acabamento. Mas para levantar a casa é 3 etapas. É a fundação, depois levantar e depois cobrir. Então, vejam bem. Então, você compra um terreno, o terreno é seu. O terreno é seu, está ali tudo provado no cartório, está tudo ali certinho, o cartório, o terreno é seu. Porém eu digo, você está morando lá? Você não mora ainda lá, é seu. Deus disse, Abraão, é sua, Abraão, a terra é sua. É minha? Então, vou ficar por aqui mesmo. Não, Abraão, não é assim não. Não é assim não, Abraão. Você tem que lutar por ela, você tem que caminhar. Aí Deus disse assim, olha, Abraão falou assim, Senhor, me mostra onde é. Onde é que tem? Onde é que me dá um mapa, onde é? Para esse lado ou para de cá? Não foi assim não, Abraão. Anda na minha presença, ser perfeito, amém, irmão? Ele andou peregrinando por uma terra estranha. Peregrinar é andar por um lugar onde você não sabe. Quem está entendendo, irmãos? Peregrinar é andar por um caminho que você não sabe, peregrinando, mas pela fé, amém, irmãos? Pela fé aquela terra estava lá, mas se você observar, Abraão atravessa um deserto para chegar em Canaã. Abraão atravessa um deserto, assim como Israel atravessou um deserto para chegar em Canaã. A terra estava lá, e Abraão andou, acampando aqui, acampando ali, monta a campanha aqui, até chegar lá, amém, irmãos? Mas teve processo. Então você tem o lote ali, você comprou, está comprado. Jesus nos compra através do seu sangue, comprou, salvou, você é salvo pelo sangue, salvo, amém, irmãos? Você está coberto pelo sangue, Deus te justificou, mas ainda não te levou. Você ainda não foi levado. Ele já te comprou, mas você não foi levado ainda. Aí você compra o lote, está lá a escritura. Agora eu pergunto, você mora lá? Não. O que você vai ter que fazer? Você vai fazer o quê? Colocar o fundamento, fazer a base. Você faz a base, todinho está lá, a base perfeitinha. A base é o fundamento. E aquilo ali, aquela forma. Aí você vai escolher como você vai fazer a base. Você vai escolher a profundidade. Você vai mostrar se você está preocupado se um dia essa casa cai ou não.
Não, deixa eu fazer com 50 centímetros de fundura. Não, deixa eu fazer com 1 metro de fundura do tubulão. Não, deixa eu fazer com 1,5 metro. Não, deixa eu fazer com 2 metros do tubulão, porque sei lá, pode vir um vento depois. Você está preocupado com a sua vida, amém, irmão? Está preocupado com a sua salvação. Então Deus já está percebendo, observando lá no início que você já está preocupado com a sua fé, amém, irmão? Estão entendendo? Não, deixa eu ver isso aqui, talvez Deus não agrade. Não, deixa eu ver isso aqui, talvez Deus não agrade eu estar lendo isso aqui. Talvez Deus não agrade eu estar vendo isso aqui. Talvez Deus não agrade eu estar nesse lugar. Talvez Deus não está agradando eu estar ouvindo essa coisa. Deus está percebendo que Ele está preocupado. Vocês estão entendendo, irmãos? Será que os irmãos estão entendendo? Então ele está lá preocupado. Aí ele escolheu a fundura do tubulão. Não, vou colocar 2,5 metros, 2 metros, porque esse aí vai ficar bem fundado mesmo, porque aí se agarra, tiver um terremotozinho, pode balançar alguma coisinha, mas não cai. Está preocupado com a fundação, preocupado com a fé. Amém, irmão? Está preocupado com a sua fé. Fé é o firme fundamento, a fundação. Aí ele vai preocupar agora com o traço. Não, se eu colocar, o que adianta eu fazer lá embaixo? O que adianta eu fazer 2 metros e fazer um traço fraco? Não vai adiantar nada. Eu tenho que fazer um traço, vou fazer 1 por 1, 1,5, 1,5 por 1, 1,5 tá bom, 1,5 por 1 tá bom, tá ótimo, tá forte. Mas se não, vou economizar, vou fazer 3, vou fazer 5 por 1. Ah, irmão. Não, vou economizar. Não. Eu tenho aqui oferta, não, vou tirar 10 centavos, vou tirar R$1, 10 reais, não, eu vou economizar. Aí ele não está preocupado no dia que ele for morar lá dentro, ter seus filhos, sua esposa, está preocupado. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas aí ele está preocupado com o traço. Ele faz 1 por 1, ou 1,5 por 1, ou 2 por 1, já está bom. Quem é pedreiro sabe disso. Ô Joaquim, 2 por 1 está bom, Joaquim? O Joaquim é pedreiro. Então aí vai. Aí ele constrói, ele começa a construir. Aí ele faz a base, já está tudo pronto. Agora, depois que fez a base, tudo bonitinha, ele já pode colocar os móveis lá dentro? Não, se colocar vai todo mundo roubar. Não vai ter jeito, é tudo dele, a casa é dele, o terreno, a promessa é o terreno, ele construiu ali, ele fez a base, ele está construindo sua salvação, o lugar de morar, mas ele ainda não está morando lá, ele precisa ainda construir em cima daquilo, amém, irmão? Construir, e a Bíblia diz que nós temos que construir nossa salvação. Espera aí, pastor, não é Deus que salva? E por que eu tenho que construir? Espera aí, Deus te dá a Bíblia. Aqui, Deus te dá a Bíblia. Deus te dá a palavra. Amém, irmãos? Aí vem a Bíblia. E fazei tudo o que nele está escrito. Amém, irmão? E fazei tudo o que nele está escrito. Então, Deus, você tem. A Bíblia diz operai. A palavra operai vem de operário. O que é operário? É trabalhador. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Amém, irmãos? Operar é operário, é trabalhar. Então nós temos que trabalhar nossa salvação, operar ela com temor e tremor. E porque quem não tem temor, diz o profeta, já está desviado. Então observe bem que ali você começa então a construir. E você não constrói uma casa em um dia, você não constrói a casa em um dia. Por isso que existem as 3 etapas. Justificação pela fé, depois vem santificação pela fé, depois batismo do Espírito Santo. Aí pronto, acabou as 3 etapas da graça. Deus nos chama pelas 3 etapas da graça: crendo, fé, santificando, se separando do mundo, se sujeitando, limpando. Depois que você estiver limpo, então vem o Espírito Santo. Então você não constrói uma casa em um dia. Às vezes quando a mulher engravida, o filho não nasce no dia seguinte, demora 9 meses para nascer. Amém, irmãos? Amém. Quando ela acha que está grávida, não, amanhã nasce. Não é amanhã que vai nascer. Aquilo tem um processo de 9 meses ali. Então a casa não se faz em um dia. Você coloca 200 tijolos num dia, depois coloca mais 300 tijolos, conseguiu, e vai indo, até que você está ali com aquela casa já para receber o telhado,
para receber o telhado. Depois que recebe, depois que está tudo pronto, você, oh, que maravilha, olha só, antes era só um terreno, agora já está construída a casa, falta agora a cobertura, falta aquilo que vai nos cobrir, aí o profeta diz, o que é que falta para nos cobrir? É o Espírito Santo, amém, irmão? É o Espírito Santo que nos cobre, amém, irmão? Vem sobre nós, descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, aleluia, amém, irmão? Descerá, te cobrirá do Espírito Santo. Então a nossa cobertura é o Espírito Santo. Então quando está coberto, quando vem a cobertura, quando vem ali o telhado, a cobertura, então você pode entrar para dentro, porque não, para quem quer morar, não precisa estar totalmente pintada, não precisa estar totalmente passada tinta, não precisa não. Quando a pessoa quer morar, não precisa estar todo bonitinho na cerâmica, já está levantado, já está com telhado, já pode morar, amém, irmão? Já pode morar, né? Não é bem assim. Deixa eu falar. A pessoa, às vezes tem pessoas que já creu, já está santificado e já está ali e fica ali. Não, deixa eu fazer uma coisa aí primeiro, deixa eu fazer aquilo outro primeiro, deixa eu terminar aquilo primeiro. Não. Se a pessoa creu, se a pessoa tem sido santificada, se a pessoa tem sido separada para o Senhor e deseja o Espírito Santo, o profeta diz, Deus estará pronto, amém, irmão? Pronto para aquilo. Porque às vezes as pessoas não entendem. A justificação é uma obra do Espírito Santo, não é obra minha. A santificação é outra obra do Espírito Santo, não é minha. O batismo do Espírito Santo é outra obra do Espírito Santo, não é minha. Então, observe, quem começou a obra não é eu, é aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar, amém, irmão? É Deus que começou a obra, não foi eu, não foi você. Quem te trouxe para essa mensagem não foi você, foi Deus, amém, irmão? Aquele que em vós começou a boa obra. Porque se foi Deus que começou a boa obra, então não tem erro no traço, amém, irmãos? Não tem erro nas medidas, não tem erro nas medidas, da largura, no peso, não tem, porque Ele é o construtor, amém? Então, sem o Espírito Santo, não dá, não tem como, porque nascer de novo ainda não é o batismo do Espírito Santo. Ainda não é. Porque o nascer de novo, você nasce no reino, mas ainda não é posicionado no reino. Veja bem, existem pessoas, o natural explica isso. Existem pessoas que nascem numa família e por ser desobediente a vida toda, o pai chega num ponto de não aguento mais, vou te deserdar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Nascer de novo não é o batismo do Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que nasceram no reino. Olha, Israel creu, foi justificado. Israel foi chamado para sair, saiu. Deus não quis nem saber o que estava fazendo no Egito, é só sair. Deus não queria nem saber se tinha casamento problemático lá dentro do Egito, se tinha gente brigando, se tinha mulher batendo um no outro. Deus não quis nem saber, sai, justificado. Amém, irmãos? Sai, justificado. Saiu. Eles creram, tinha coluna de fogo, tinha profeta, tinha mensagem, tinha água que eles bebiam, tinha nuvem, tinha tudo. Mas eles não chegaram lá. O fato de ter crido é um tipo do novo nascimento. Eles creram, eles foram justificados. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, o novo nascimento não é, porque o batismo do Espírito Santo é posicionamento. O batismo do Espírito Santo é quando Deus te posiciona. Amém, irmãos? Quando Deus te posiciona no corpo de Cristo. Por um Espírito somos batizados, formando um corpo, amém? Então, nascer de novo, veja bem, você nasce, uma pessoa que nasce no reino de Deus, ele não pode ser logo posicionado, ele não pode.
O profeta explica isso na mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus. Ele diz isso: nascer no reino é diferente de ser posicionado no reino, porque existem muitas pessoas que até creram na palavra, até creram, andaram, se vestiram bem como cristãos, ficaram 10, 15 anos ali, vivendo a vida cristã, mas hoje onde você se encontra eles? Onde você se encontra alguns? No mundo, bebendo, jogando, voltando para o mundo. E no entanto tinha os atributos de que tinha nascido de novo, mas não foi posicionado. Quem está entendendo, irmãos? Porque o profeta disse que uma pessoa posicionada no reino jamais sairá. Amém, irmãos? Jamais. Então o que acontece? O profeta disse: aquilo que era seu vai ser dado a outro. Aquilo que era seu, Deus pode dar a outro. Então o que acontece? Aí aquela pessoa nasce naquela família, o pai é rico, o pai é milionário, e aquela pessoa que nasceu tem que estar ao lado do pai, trabalhando o tempo todo ali, para entender que ele vai herdar aquilo, que ele vai herdar tudo aquilo do pai, vai herdar tudo, o nome dele está na herança. Mas ele começa a trabalhar para o pai, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo outro, é desobediente, e é isso, e aquilo outro. O pai chega e diz: ó, eu quero deserdar meu filho, eu quero que tire ele da herança. E pode ser feito isso. Os irmãos entendem, irmãos? Deserda. O pai morre, está tudo lá, mas ele não herda nada. Não herda nada, porque deserdou, é um desertor. Ele foi deserdado, nenhuma herança ele recebe. Veja o que pode acontecer com uma pessoa que foi chamada para essa palavra, foi chamada, mas por falta de temor, por falta de trabalhar sua salvação com temor e tremor, por brincadeirinha, por ser nem quente nem frio, uma vez lá em cima, outra vez lá embaixo, uma hora dentro, outra hora fora, é meio cristão, e aquela coisa toda. Deus pode chegar num ponto da pessoa perder tudo aquilo e dar outro. Entendeu, irmão? Olha Saul. Deus tira a bênção de Saul. Saul, até certo ponto eu te abençoava, Saul. Até certo ponto eu estava com você, Saul. Até certo ponto eu estava com você. Mas eu tiro a unção de você. Eu tiro o que era seu e dou para outro. E Saul ainda continuava pensando que tinha alguma coisa. Deus já tinha saído dele há muito tempo. Os irmãos entendendo, irmãos? E o que ele tinha, deu para dar? Davi. Jesus, quando estava aqui na terra, ele mesmo disse isso. E a rainha de Sabá, veio do ocidente, veio lá do ocidente até aqui, para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela estará lá, naquele dia, julgando. Olha só, a rainha de Sabá, que não tem nada a ver com a situação, que não tem nada a ver com a promessa, mas por causa disso, Deus tira de uns e dá para outros. Quer entender, irmão? É isso que está falando. Vigiar a nossa herança, vigie a ela, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa, amém, irmãos? Não entristeçais, porque um dia ela pode sair, um dia o Espírito Santo pode te deixar e nunca mais voltar. Não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Para que não entristeçais para o dia da nossa redenção, amém, irmãos? Que é o dia da nossa transformação. O que o cristão mais almeja aqui? O que o cristão mais almeja? Transformação, amém, irmãos? Nesse momento, presta atenção, nesse momento você tem vida eterna por crer. Quem crê em mim tem vida eterna, amém, irmãos? Quem crê em mim tem. Nesse momento a sua atuação mostra que você tem. Mas se o Espírito Santo que está em você for entristecido, ele vai bater asas como uma pombinha e vai ficar de um lado. E aí? Entristeceu o Espírito Santo para o dia da redenção. E o dia da redenção dele provou que ele não tinha o Espírito Santo. Talvez até hora tinha, mas aí o selo se tirou, entristeceu, atravessou a linha de misericórdia. Vê? Por causa de quê? Por causa de rebelião, por causa de pecado, por causa de indecisão e tudo mais. Vejam bem, novo nascimento. Vamos aqui, presta bem atenção. Novo nascimento. A pessoa nasce. Uma criança acabou de nascer.
Oh, que alegria! Todo mundo fica alegre. Todo mundo fica alegre em casa. Só que quem nasceu só está chorando. Quem está entendendo? A criança nasceu, eu estou falando natural, normal, natureza. A criança nasceu, está todo mundo alegre, feliz, oh, que alegria, está todo mundo alegre. Mas quem nasceu está chorando. Porque se não estiver chorando, tem alguma coisa errada. Uma criança que não nasce chorando tem alguma coisa errada. Quem está entendendo, irmãos? Então o novo nascimento traz choro, traz desespero. Quem está entendendo, irmãos? Traz desespero para o cristão, aquela coisa, sabe? Aquela coisa assim, tem, sabe? É igual confessar pecado rindo. Eu pequei, eu errei, então você desculpa. Não, o papai diz, se você pecou, se você errou, é com lágrimas, é com choro, amém, irmãos? É com choro, é com lágrimas. Coração contrito, moído. Aí a criança nasce, está todo mundo alegre, mas ela está chorando. Agora nasceu hoje, está lá em casa a criança. Aí você, só porque nasceu, você pode dar a chave para ela e dirigir o carro? Você não pode, ela não sabe o que vai fazer. Amém, irmão? Nasceu hoje, nasceu, você pode dar a chave para ela? Dar a chave da casa, dar a chave do carro? Não pode, nasceu um bebê, nasceu, acabou de saber, acabou de nascer agora. Da mesma coisa é uma pessoa que acaba de nascer de novo, acabou de crer, viu a palavra na hora. Isso não quer dizer que ele está posicionado para arrebatamento, está na plataforma de arrebatamento. Isso não quer dizer que chegou agora e já tem que dar o pulo para ele pregar, já tem que dar ele um cargo, como as denominações fazem. Os irmãos entenderam, irmãos? Oh, meu Deus! Eu coloquei isso aqui hoje no grupo, assim. Chegará, não sei se vocês leram. Chegará o dia. Quem leu, é só levantar a mão. Os irmãos nem li, já sabe que já estou falando, hein? Chegará o dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. Chegará o dia em que aqueles que não nasceram de novo, espiritualmente falando, se ficar para trás para a grande tribulação, desejarão nunca ter nascido. Entendeu isso aqui agora? Vocês entenderam? Chegará o dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. Isto é, quando o Espírito Santo sair com a igreja, o arrebatamento, fica para trás. Porque a Bíblia diz que o que está por vir na grande tribulação, haverá tanto choro e lamento que as pessoas vão amaldiçoar o dia que ele nasceu. E irá amaldiçoar o próprio dia em que ele nasceu na terra. Jesus falou isso quando estava aqui na terra, quando ele veio em corpo de carne, quando ele falou sobre alguém entristecer um dos seus pequeninos. Era melhor se enforcar ou colocar uma corda no pescoço com uma pedra e jogar na água e afundar, do que entristecer um desses pequeninos. Agora imagine só de entristecer aquele que tem o Espírito Santo. Já imaginou? Então veja bem, olha como o novo nascimento é importante, nascer de novo. Porém, nascer de novo não quer dizer que está posicionado no reino de Deus. Haverá muitas pessoas que creram justificado, creu no que Deus enviou, creu num profeta, foi justificado, creu mesmo, de todo o coração, creu, foi justificado, foi lá, respondeu com a confissão na água, foi batizado no nome de Jesus Cristo, tomou Santa Ceia, dizimista, fiel e tudo mais, vem no culto, vem na igreja, parou com isso, parou com aquilo, e ainda vai ter muita gente ficando para trás. Só justificado e santificado, sem ter o batismo do Espírito Santo, que é o selo. Quem está entendendo, irmãos? Então nós não devemos ficar preocupados, no sentido de estar buscando sempre, amém, irmãos? Mesmo que você já tenha. Mas pastor, como é que eu vou saber que eu tenho? Através dos seus frutos. Quem está entendendo? É os seus frutos, frutos da palavra, é os frutos da obediência, os frutos do Espírito Santo, os frutos ali. Essa árvore foi plantada? Foi plantada. Agora, quais os frutos que está dando? O que Deus está colhendo de você? O que Deus está tirando de mim? O que Deus está tirando de você? O que Deus está tirando da igreja? Quem está entendendo, irmãos?
Vê? Aí está. Então o profeta irmão Branham diz na mensagem aqui que eu vou ler agora: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Ele fala assim, agora, parágrafo 99, há muitos aqui buscando o Espírito Santo. O que você precisa fazer é não permitir que esta noite acabe sem que você receba o Espírito Santo. Se você não o receber ao amanhecer, continue durante o dia. Se durante o dia não tiver recebido, continue de novo durante a noite. Se durante a noite não tiver recebido, continue durante a madrugada. Se durante a madrugada não tiver recebido, continue durante o dia. Mas nunca pare. Amém, irmão? Agora, se você diz, mas eu tenho, mas continue. Julga como se nunca tivesse recebido. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Porque sem o Espírito Santo, nem criança, nem jovem, nem velho, nem adulto, nem velhinho subirá no arrebatamento. Não importa se é uma criança de 7 anos batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali está o Isaac, ali está o neto do irmão, tudo batizado, mas sem o Espírito Santo fica para trás. Temos que ter o Espírito Santo, amém, irmãos? Temos que ter. Aqui está o pastor Vanderlei Costa pregando a palavra, falando do Espírito Santo, mas se ele não tem, e se ele não tiver o Espírito Santo, fica para trás. Os irmãos entenderam? Fica para trás. Não existe ticket. Não existe ticket para salvação. Quando eu digo isso, eu estou falando sobre, por exemplo, dividendos. Eu estou falando assim, olha, Deus não tem que abrir uma portinha do céu para mim só porque eu fui pregador. Seria um ticket, um vale, revisão. Seria um vale. Ah, é porque meu pai é pastor, você também não vai assim. Não, isso é um ticket, é um vale. Não existe isso. Tem que ter o Espírito Santo, amém, irmãos? Crianças, velhos, jovens, novos, todos têm que ter a mesma experiência. Senão nós não vamos. Aí o profeta diz, continue durante a noite. E simplesmente fica ali até que você tenha recebido. Você não tem que esperar mais um minuto. Ele está aqui agora para derramá-lo sobre você neste momento. Amém, irmão? Apenas para te encher completamente com a carga do poder da sua vida. Aí você fala assim, mas pastor, o Senhor já ensinou para nós várias vezes que a evidência do Espírito Santo é receber a palavra do dia. Correto. Mas o profeta disse, a questão não é receber, a questão é viver. Entendeu, irmãos? Então o profeta diz, há uma diferença para quem tem o Espírito Santo e há uma diferença para quem é cheio do Espírito Santo. Entendeu? Há uma diferença de quem tem dinheiro e para quem é cheio de dinheiro. Se você fala assim, pastor, você tem algum dinheiro no bolso? Tenho. Mas o senhor é cheio dele? Não. Os irmãos entenderam? Então existem muitas pessoas que têm o Espírito Santo, mas e aí, é cheio do Espírito Santo? O profeta diz o seguinte, irmão Branham, alguém fez a pergunta para o irmão Branham, irá no arrebatamento somente as pessoas que têm o Espírito Santo? Ele diz, não somente isso, mas cheia, transbordando o Espírito Santo. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amanhã, Santa Ceia, a van vai estar aí para levar os irmãos. Creio que os irmãos entenderam. Amém? Pastor, aí o filho do profeta saiu correndo, foi lá no escritório daquele tal. Pai, recebi o Espírito Santo. Sim. Sim. Qual que é o sinal? Hã? Como é que soube que ele recebeu? O próprio profeta. Não, ou não, o filho. Pai, eu recebi o Espírito Santo. Porque ele estava. Porque ele estava. Porque ele estava recebendo a confirmação. Uma confirmação. É diferente. Ele já cria em tudo, ele sabia de tudo. Às vezes existem pessoas que num culto ele recebe algo e ele nem sabe que recebeu. Ele sai dali sem saber que recebeu. Mas ele foi chegando. Quando ele recebeu aquele impacto ali, através da palavra que está sendo pregada, porque o Espírito Santo é recebido mediante a palavra que é pregada. Entendeu a minha coisa? Não é chegar aqui e ficar glória, 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 glória. Não é assim não. O Espírito Santo é recebido de acordo com o impacto da palavra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de recebeste o Espírito Santo quando creste?
Não é quando falou em línguas, mas quando o crente, quando é o impacto da palavra. Ele estava lá ouvindo a palavra e o pai dele estava lá no escritório. E ele recebeu o impacto e foi correndo de lá. O pai dele estava no escritório. Estava no escritório. E se ele não tivesse recebido... Mas quem estava pregando? Tinha alguém pregando? Tinha o pastor Nerval, irmão Nerval. Ele falou, recebi o Espírito Santo. Sim. Aí ele falou assim, se o profeta, se Billy Paul não tivesse recebido, o profeta disse, você não recebeu. Porque era o profeta, conhecia. Quer dizer que tem um sinal. Tem um sinal. Quando a pessoa recebe. Sim, tem um sinal. E o sinal é a vida. O sinal é a vida. Isso aí que o sinal é a vida. Entendeu? Presta bem atenção. Vou dizer aqui. É porque não dava para pegar tudo, o horário é muito pouco. Por exemplo, quando um cordeiro morria no Antigo Testamento, sacrifício, o que saía dele? Oferecia o quê? O sangue, não era? Porém, o sangue era a vida do animal, certo? Era a vida do animal. O sangue era a vida do animal. Porém, aquele sangue não podia voltar para o adorador, porque era um sangue de animal. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o Espírito, ele saiu dele e disse, esse Espírito vai voltar para vocês. É a vida, o Espírito é a vida. Amém? É a vida. É a vida que ele viveu. Amém, irmãos? O Espírito Santo é a vida. Muito bem. Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Somos gratos a Ti, Senhor, nessa hora. Ó Deus, tem muitas igrejas aí fora que não estão preocupadas com esse tipo de pregação, Senhor. Mas nós estamos preocupados. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã a voltar para os seus lares. E que possamos ter um culto maravilhoso amanhã de Santa Ceia, Senhor, lá em Sarzedo. Que a graça do Senhor alcance cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe.